É hora de uma revisão, é hora da gente fazer uma análise e poder pensar e refletir sobre como foi o meu ano, como foi o seu ano. E por isso veio o nome checklist. Quando você vai estudar esse nome vem do inglês, né? Como eu sou bilíngue e tenho muita facilidade com esse assunto, é nada mais do que uma lista de verificações, é só isso. É para potencializar o seu trabalho, a sua memorização e a qualidade do seu tempo. Então você, homem, que talvez a mulher tem muita facilidade com checklist, tá bom? Ela faz automaticamente isso. O homem tem um pouco mais de dificuldade. Você pode pegar um papelzinho, um bloquinho, no seu telefone já deve ter alguma coisa do tipo, você pode fazer lá, que vai ser bênção para você. Tipo, o meu aparecia, hora de orar, entendeu? Hora de tal coisa. Se você tem um Apple Watch, faça como meu amigo, hora de respirar, aparece. Eu falei, meu Deus, tá morrendo o cara, né? Checklist serve para isso, para salvar você, para fazer você lembrar daquilo que você ia esquecer. E nessa noite eu queria convidar você a fazer uma revisão. Eu ainda me lembro quando nós começamos o ano da Rede Move aqui na celebração, quando nós falamos sobre os desafios que você ia ter para o ano de 2018, sonhos que você teria. E foi muito legal porque algumas coisas eu anotei e vou fazer questão de lembrar você. Você começou o ano com muitos planos. Quais desses planos você conseguiu realizar? Quais? Vou começar com alguns mais famosos em relação à Rede Moving. Por exemplo, o primeiro plano, emagrecer, perder peso, parar de beber Coca-Cola, fazer uma dieta. Eu sei que você começou esse plano em 2018, em janeiro, e está firme até hoje, e já perdeu na casa dos 17 quilos. Não, talvez não. Talvez você começou e a coisa não terminou, não sei, mas é um muito famoso. O segundo mais famoso é economizar dinheiro. Esse é o mais engraçado, né? Você economizou, fez uma poupança no ano de 2018, está sobrando dinheiro, todas as contas estão pagas, você não sabe o que faz com tanto dinheiro. Você fica olhando para a conta e fala assim, meu Deus, tem tantos zeros aqui, não, e uns também, né? Somados em casas decimais, o que eu faço com tanto dinheiro? Então você economizou no ano de 2018, se propôs a economizar, deu certo? Faz um tic, faz um cheque aí, dá um ok aí. Uma outra coisa que é muito colocada no início do ano é sobre praticar exercício físico. Aí você conseguiu, né? Você falou que ia acordar 5 horas da manhã todo dia para correr, que eu sei. Você disse que ia para a praça. A praça trocou a grama, ela ficou verde, secou, nasceu outra. Você não apareceu lá ainda. Não foi lá ainda, né? Você disse que ia fazer exercício físico. Começou bem, você pagou aquela. Você tem alimentado o mercado das academias há muito tempo na sua. Você só não tem ido, mas está pagando. Que é para aumentar a autoestima. Tem a carteirinha da academia. Ainda fala que é full time ainda. É agora que eu quero. Mas nunca foi. Ou será que você foi? Não sei, beleza? Vamos agora para o quarto e mais desejado item das listas: namorar. Sei que você começou o ano na prova, dizendo, Senhor, estou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, não é isso? Glória a Deus. Já dizia o nosso poeta e profeta Lázaro, né? E você começou o ano dizendo, não quero ficar solteiro mais, Deus. E orou a Deus e pediu a Deus que enviasse para você um varão valoroso, de 1,70 m, devidamente torneado, com os olhos caramelados e o cabelo bom, né? Os dentes brancos, né? Não precisa ter carro ou dinheiro, sendo bonito o resto eu desenrolo, né? A Bíblia fala que você não tem porque não sabe pedir. Pede direito. Minha esposa vacilou. Fazer o quê? Eu pedi direito, né, cara? Você disse que ia namorar esse ano, deu certo aí? Tá bom, beleza, vamos passar pro próximo aqui. A pessoa começou a ficar deprimido. Deixa eu passar pro próximo aqui, peraí. Ler um livro. Você se comprometeu a ler um livro. Tinha gente vendendo livro pelo Instagram essa semana aí, não tinha? Tudo livro romântico. Como ganhar um homem em 7 dias. Como ser feliz para sempre. Só coisa do coração, né? Você leu o livro? Conseguiu ler o livro? Leu até 4 livros, não? Ou você não terminou 6 livros como eu? Você começou a ler 6 livros e não terminou os 6? Não sei. São mais um dos cheques aí, mais. Vou fazer uma foto profética, vai lá, querido. Beleza. Vamos lá. O outro, organizar melhor o seu tempo. Ou esse é delicado esse, né?
Você disse que você queria um tempo de almoço melhor, você queria um tempo de descanso, você queria ter um tempo para poder fazer nada. Então você organizou muito bem seu tempo. Hoje você já consegue visualizar o ano e como você pôde ter mais tempo para estudar, para estar com as pessoas, até mesmo para poder não fazer nada durante o dia, né? Não mesmo, né? Beleza. Tá aqui na relação. Visitar um parente distante no Maranhão, por exemplo, numa viagem internacional, ou em outro estado, né? Você que é amigo, tem parentes. Aquela tia distante você queria visitar para ver como é que ela estava. Você foi lá? Não, mandou um WhatsApp. Tia, não deu, tia. Aumentou o preço da passagem, não está legal, não dá para ir agora. Foi? Não sei. Esse aqui estava na minha relação também. Passar naquela disciplina da faculdade em nome de Jesus, né? Quem conhece as exatas sabe que isso é top 5, né? Está lá em cima, né não? Se livrar de cálculo 2 de álgebra linear, parar de somar letra na álgebra, não é isso? Não é de Deus não aquele negócio. Passou na matéria, terminou o curso, formou, terminou o TCC, vai colar grau, deu tudo certo, belezinha, tranquilo, venceu, dá um ok aí, beleza? E por último, terminar a faculdade, que é aquela coisa que hoje você pergunta para o jovem: você está fazendo que curso? Ele: eu estou fazendo tal curso. Você está em que período? Ele: eu estou no 7º fatorial. Tem matéria do 1º ao 7º, né? Mas eu que queria fazer esse momento com você no início, para você entender que talvez você não tenha conseguido fazer tudo que você planejou no ano. Você tinha tantos sonhos, tantos planos, era tanta coisa que o ano ficou curto. Não é assim que funciona? E aí aquilo que você esperava não aconteceu. E acontece isso na nossa vida mesmo, é normal, né? Esse ano você foi desafiado em muitas áreas da sua vida: cuidar de pessoas, participar de um pequeno grupo, fazer discípulos, batizar pessoas, se multiplicar. Agora são aqueles tópicos ligados à visão da sua igreja, a visão da sua juventude, a visão do seu pequeno grupo. Muitos desafios envolviam o seu empenho no seu relacionamento com Deus, em envolver pessoas em outras coisas como pequeno grupo, rotina, agenda, tudo mais. É um grande desafio. Isso fez parte do nosso ano. Você viveu esse ano o Moving Up, o início do Moving Up, do movimento nas escolas e universidades. Isso tudo nasceu num retiro, não sei se você participou, mas foi uma bênção. E esse ano que vem tem outro no mesmo período de carnaval. Fica ligado que já vai sair daqui a pouco aí o nome, inscrição e tudo mais. Nesse retiro foi lançada uma visão para você. Qual foi a visão? Ganhar uma cidade para Jesus. Logo depois você esteve aqui nesse lugar com a temática sobre cristão contagiante, depois quebrando os muros, seja sal fora do saleiro com o pastor Valmir. Depois tivemos o Moving na Moral, que foi um sucesso, né? Os discipuladores foram perguntados sobre assuntos do amor, sobre o coração. Inclusive tem pessoas que ainda estão pedindo para repetir o ano que vem com os mesmos, entendeu? Que tem um cara que quer fazer uma pergunta para a Bia, não sei porquê, ele pediu para fazer de novo o ano que vem, não estou entendendo, mas vamos fazer. E o último foi os 10 dias para mudar o hábito, uma campanha que nós fizemos aqui o sermão, mas fizemos essa campanha via internet e foi um sucesso. Mais ou menos cerca de 4.000 pessoas participaram dessa campanha integralmente em todo o Brasil, pelas mensagens do WhatsApp, na lista de transmissões de 1.000, e foi passando aí. E eu estava em Maceió, lá em Alagoas, e tinham pessoas em Maceió participando dessa campanha. Quando fui para o Multiplique em Águas de Lindóia, São Paulo, pessoas de outros estados comentando que também estavam fazendo a campanha, porque estavam recebendo as mensagens. Então, meu querido, esse ano foi um ano de bênção, amém? Foi o ano de bênção. Esse ano foi um ano de muitos desafios. E quais desses desafios que você se comprometeu, você realmente cumpriu com eles? Você começou o ano com muitos planos, e quais desses planos se realizaram? Como você avalia o seu ano espiritualmente? Como você avalia o seu ano através dos relacionamentos, ou envolvendo as coisas de Deus, o seu envolvimento com as coisas de Deus? Como você avalia o seu ano quanto a mudanças que Deus desafiou você a fazer na sua vida? Porque aí é mais sério, aí é mais intimista, aí não está no papel, está no checklist do seu coração, está no seu secreto. Aquilo que Deus falou assim: olha, meu filho, esse ano arranca esse negócio de você. Aí você está lá lutando com a carne, não sei qual é o caráter ou a área na sua vida que Deus queria tratar na sua vida, não sei qual é. Mas eu pergunto: deu certo isso?
Você consegue visualizar que você hoje é uma pessoa mais próxima de Deus do que antes? Você está mais alinhado com Ele do que antes? Isso é um fato na sua vida hoje? Aconteceu isso? É uma pergunta para você guardar no seu coração. Quando nos deparamos com a realidade do nosso checklist, podemos de alguma forma ficar um pouco frustrado quando as coisas não vão bem. Você já é pressionado, cara. Você é pressionado para casar, pressionado para namorar, para casar, para formar, ser bem sucedido, ter dinheiro. Você tem que ser magro, você tem que ser bonito. Um monte de regra que te enquadra e te obriga e já te oprime por aí já. Só de cara, só de estar vivo, já tem pressão, né? E quando você faz uma avaliação do seu próprio rendimento durante o ano, sobre o seu próprio desenvolvimento, seu próprio desenvolvimento durante o ano, o que você vai fazer? Você pode chegar a se frustrar, entendeu? Pensar assim, não, eu não consegui isso aqui, Senhor. Ou talvez você tenha conseguido namorar já no final do ano, não é? Chegou, o ungido chegou, não sei. Mas quando você olha e percebe, meu Deus, passou tão rápido, eu me planejei, eu foquei em tanta coisa e não fiz nada do que eu tinha planejado. Talvez você se vê assim, e é um grande desafio isso, né? E a frustração, a gente precisa saber lidar com isso. E é um dos assuntos que eu quero tratar contigo aqui. É o checklist e vencendo as frustrações dentro desse checklist incompleto, talvez, que você possa estar vivendo. E a frustração é um sentimento, todo mundo vive isso aqui. Todo mundo tem um nível, um padrão de cobrança de si mesmo, alguns mais elevados do que os outros. E alguns são muito severos com ele mesmo, consigo mesmo. Cobram mesmo e ficam chateados e se frustram porque não conseguiu fazer alguma coisa e tal. E acontece, né? E o final do ano é hora disso. Essa última celebração do ano, você chega e pensa que quer fazer uma revisão do ano. Começa a se avaliar, fazendo aquele balanço de como foi, do que não foi. E essa é a ideia que eu quero trazer para você nessa noite. Então talvez no seu balanço você se veja reprovado em alguma coisa. Não conseguiu fazer o que gostaria e não conseguiu fazer como gostaria, é o que acontece também. Talvez aconteceu, não foi como você quis. Não conseguiu alcançar talvez alguns dos desafios que você colocou que envolvia a sua vida espiritual. Senhor, eu queria multiplicar meu pequeno grupo, não aconteceu esse ano. Senhor, eu queria aumentar meu tempo com o Senhor, não aconteceu esse ano. Eu queria ler um livro da Bíblia, não aconteceu esse ano. Eu queria manter a minha devocional, não aconteceu esse ano. E aí, cara, como é que fica esse negócio? Como é que fica seu coração diante de uma realidade quando você percebe que você fez tudo e não deu um passo mais profundo com Deus? Talvez você conseguiu realizar coisas que são significativas para você. Isso é muito bom. A gente tem que celebrar as pequenas vitórias também. Frustração é um sintoma, uma emoção que ocorre quando algo dá errado. E tem sintomas como decepção, o desapontamento, o desencanto, o desgosto, a desilusão, né? A insatisfação, o insucesso. E essas coisas começam a nos desligar do nosso projeto. Quando você avalia e vê que não deu muito certo, o seu sentimento lá no fundo é largar, é deixar aquilo. Por exemplo, numa faculdade você começa, não vai dando muito bem, você vai reprovando nas matérias, não vai conseguindo passar, fica aquele bolo de coisa, você começa a se desorganizar, faz um checklist, tem um monte de coisa para fazer, acha que é muita coisa e pouco tempo, você larga. Não é assim que funciona? Você joga para lá e desiste do negócio. E aí você se frustra com isso, porque você queria fazer e não consegue fazer. Aí entra uma grande guerra na nossa cabeça. E esses sintomas são sintomas que podem começar a ser potencializados agora, quando está terminando o ano. Aí você começa a ver o Roberto Carlos na televisão. De novo ele ressuscita em novembro e passa o dezembro todo na sua televisão. Chegou o final do ano, família, o pessoal pergunta, e aí, perdeu o peso? O que aquele familiar seu fala? Quando ele está um ano sem ver você. Você chega na casa dele, o que ele fala para você? Tá gordinho, hein? Aí eu perguntei, em parte com quem, meu irmão? Em nome de Jesus, está repreendido, né? Você vai chegar na sua casa, ver seus parentes, e aquela pergunta de como foi o ano. Você teve sucesso, não teve, conseguiu, não conseguiu. Ah não, está solteiro até hoje. Isso tudo acontece, gente, eu estou falando de coisa que é verdade. Isso aqui está na nossa vida, entendeu? E eu quero trazer para você uma frase para começar esse texto aqui. Fala assim, para você lidar com um checklist incompleto, é preciso ter uma visão sincera e real do seu momento de vida. Qual é o seu momento de vida? Onde você se encontra com 24 anos, 23 anos, 30 anos de idade, formado, não formado?
o que você conhece de Deus, o que você tem experimentado de Deus, o que você tem vivido no reino de Deus, quais são as experiências sobrenaturais que você tem vivido, quais são os testemunhos de Deus na sua vida, do que Ele tem feito nos últimos tempos, o que você tem para falar de boas novas. Qual é o seu momento hoje? Não, pastor, eu estou dentro do bonde, eu estou andando aqui junto com essa galera, estou participando, mas aqui está tudo zerado, não tem nada aqui, eu estou só no movimento aqui, eu estou só no moving aqui. Mas na minha vida pessoal está desorganizada, ainda não deu certo, o ano não foi bom, aquele pecado, aquele espinho miserável não sai da minha carne, eu não consigo me livrar daquele negócio, eu peço ajuda, comecei um discipulado, não deixei terminar, eu não me permito discipular, eu não falo da minha vida, eu escondo o negócio mesmo. Como é que tá, cara, isso aí? Não existe um checklist sem primeiramente ter uma visão sincera do seu momento de vida. Abre a tua Bíblia em Provérbios 16. A partir de hoje você vai usar esse texto para você. Toda vez que você quiser desistir de uma coisa, você vai ler esse texto aqui. Aí você não vai desistir, você vai continuar. Toda vez. Abre a tua Bíblia em Provérbios 16. São 3 versículos, do de 1 a 3 só. A minha versão NVI fala o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Que texto fantástico. Quero trabalhar 3 pontos com você sobre isso aqui, para você guardar no seu coração. Primeiro ponto, para você lidar com uma lista incompleta. Eu estou falando daquilo que não deu certo. Você está me entendendo? Minha voz já era. Aquilo que não deu certo, aquilo que você tem tentado há muitos anos e não está conseguindo resolver. Primeira coisa, é necessário entender que tudo é um processo. Fala assim: tudo é um processo. Mas fala com você: tudo é um processo. Então para de pensar no resultado, beleza? Pensa no processo. Eu tenho dito, por onde eu tenho dito, que nosso Deus é um Deus de processo. Tudo é um processo. Olha só, o processo de Deus é trabalhar em nosso coração. Isso vai durar até que encontremos Jesus naquele grande dia. A nossa regeneração é um processo, a santificação é um processo, a justificação não, e a glorificação não é um ato. Mas ser regenerado e buscar ser santificado em Deus é um processo diário, que está diretamente ligado a conhecer mais de Deus, e a esse Deus se mostrar para você. E quando esse Deus se mostra para você, você é confrontado com uma realidade dura que é a sua. Aí você percebe: eita, vou ter que mudar isso aqui, eu não consigo mudar isso aqui. Aí em Deus você consegue. Aí você vai dando passos de intimidade com Deus, e aí você vai entendendo o que é vida em abundância, o que é uma vida em felicidade, é um estado de felicidade, é um espírito que encontra no Senhor alegria e graça diariamente. Esse é um processo. Isso tudo é um processo. Estamos sendo aperfeiçoados nesse processo. E às vezes, muitas vezes, o orgulho escondido no nosso coração, ele vem nos privar de servir ao Senhor com intensidade. Eu estou falando de compromisso. Funciona assim. Chega a um nível de conhecimento da palavra, de cultura religiosa, que você já tem, onde isso aqui não faz mais efeito na sua vida, não funciona mais. Você está completamente anestesiado, porque o sistema te anestesiou. Então nesse processo de regeneração você está parado. No seu checklist você não consegue mais ser melhorado, só dá ali. Porque existe um orgulho, um pensamento de que você é bom demais. Você é tão bom que a carruagem deve estar te procurando para te levar para o céu. Ela só errou o endereço porque mudou o número das quadras. Você entende que sabe muito, e por isso você tem parado de buscar experimentar mais de Deus. É o contrário, Então é um hábito que pode rebentar com todo esse processo, porque aqui trava o negócio. Versículo 1 fala que ao homem pertence os planos do coração, mas o Senhor vem a resposta da língua. Querido, aquilo que vai acontecer vem de Deus. Você pode fazer planos, talvez você fez planos para o ano inteiro, não aconteceu, mas a resposta vem de Deus. É dele que vem a resposta. Eu quero trazer para você rapidamente um exemplo de um homem que fez, se você fizer um checklist dele, ele dá ok em tudo. Moisés, o camarada está lá,
o povo escravizado, Deus levanta aquele homem, você vai conduzir esse povo para outro lugar, porque meu povo está padecendo, tira a sandália do teu pé que esse lugar é santo. Deus se revela a ele pela sarça, levanta, comissiona o homem, e ele vai e avalia a vida e tira o povo de lá, tudo certo. Pensa no homem de Deus, cara, o próprio Deus se revelou a ele, o checklist do cara estava ok, beleza? Leva o povo para poder sair do lugar do tempo de escravidão. E o que acontece nesse momento? Em sua saga para conduzir o povo para fora do Egito, quanta frustração ele viveu ao entender que o povo não estava sendo leal à aliança e à liderança dele, nem à aliança com Deus. O povo começou a ser desleal com Deus. Ele se esforçava, fazia de tudo o que Deus lhe mandava, mas o povo não cria, duvidava, se rebelava contra Deus. Êxodo 32, versículo 1 fala que o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: vamos fazer para nós deuses que nos conduzam. O povo decepciona ele, isso frustra o coração de Moisés. E é interessante isso, que esse homem passa por esse processo de frustração, e a frustração de Moisés com o povo gerou ira em seu coração, e ele desobedeceu a Deus. Em Números capítulo 20, no versículo 8: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade, e adiante deste fale aquela pedra e ela verterá água. E ele, irado com o povo, frustrado com a realidade que ele estava vivendo, ele pega o cajado e dá 2 pancadas na pedra, e pei. Jesus vai lá logo no versículo posterior, versículo 11, vai dizer: então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água. Mas logo depois Deus vem e diz: você não entrará na terra, porque você me desobedeceu diante do povo. Existem momentos que a frustração pode fazer você perder o jogo, cara, e jogar tudo por água abaixo. Então você tem que saber lidar com aquilo que não deu certo. Aquilo que não deu certo por um motivo, e você precisa entender que Deus continua sendo Deus mesmo quando o seu checklist não é completo. Ele continua sendo Deus. E eu continuo trazendo um exemplo para você de Jó, por exemplo. O que é isso? Pense no checklist completo. O próprio diabo chega diante de Deus e questiona sobre Jó, mas tu dá tudo para ele. Jó tem tudo. Olha o checklist de Jó, tudo ok nesse cara, esse cara está perfeito, deixa eu tocar na vida dele, que eu quero ver se ele vai continuar te adorando. E acontece que há a permissão de Deus. Então Jó passa por um problema seríssimo. Com o seu checklist completo, tudo estava certo, o homem reto, íntegro. Quanta frustração ao se deparar com o estado em que a família dele se encontrava. Então Jó vai diante de Deus conversar com Deus. Um cara que estava lá, ok com ele, fala: Deus, tu és o meu Senhor. Ele começa a adorar o Senhor, e Deus se revela a Jó. E ele vai dizer para ele, Deus se revela, o Criador: olha, eu que criei o mundo antes de você existir, eu sou o teu Deus e tal. E Deus começa então a restituir na vida daquele homem tudo que ele tinha perdido, e o diabo é envergonhado diante de todos. Amém? É interessante entender que nessa hora de frustração, esse homem tem uma atitude um pouco diferente da de Moisés. Ele se quebranta e prostra diante de Deus. Então, o que você fez com aquilo que deu errado? Você deu uma pancada na pedra? Ou você se jogou no chão sem vestes, dizendo: Senhor, eu não consigo sem o Senhor, eu não estou entendendo esse processo aqui, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo, mas eu sei que o Senhor continua sendo meu Deus. É muito difícil isso, querido. Eu sei que você passou por desafios do ano 2018, e teve um momento que você precisou dizer: Senhor, eu não posso sem o Senhor, e sentar no chão e dizer assim: eu não sei o que fazer. E você vê a mão divina de Deus sobre a tua vida. É a manifestação poderosa de Deus. Ou quando você não sabe lidar com a frustração, você se ira, o seu coração se volta contra Deus, e Deus passa a ser o inimigo porque não te deu aquilo que você pediu. E porque Ele não deu o que você pediu, você não vai dar o que Ele quer, que é adoração. E você está num braço de guerra onde você já perdeu há muito tempo e não sabe. Só vai esperar você cansar de espernear e de esmurrar o ar, como quem não sabe para onde ir. Então são exemplos diferentes. Você tem aqui, por exemplo, o exemplo de Ana, que é fantástico, no livro de Samuel. Ana, quanta frustração diante da sua infertilidade. Era uma mulher do Senhor,
e Ana está ali no templo orando. Em 1 Samuel, no capítulo 1, de 9 a 10, fala que certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E nessa hora ela está orando, e como ela é mulher, não pode chamar atenção, ela vai orando só com os lábios, e angustiada, porque ela tinha no ano dela, na vida dela, um sonho de ter um filho. Essa mulher clama a Deus, e Deus ouve o clamor dessa mulher, e usa o sacerdote ali, Eli, para anunciar para ela. Falou assim: olha, a sua oração foi ouvida por Deus, Ele vai te conceber um filho. Eli respondeu: vai em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. No versículo 20 fala que assim Ana engravidou, no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel. Ela consagra o filho a Deus. Ei, mais uma vez, uma pessoa em meio a um tempo de frustração, ela não se irou, ela se quebrantou diante de Deus. Eu quero que você entenda que diante da tua lista, aquilo que não deu certo, você precisa colocar diante de Deus e se quebrantar diante do próprio Deus, porque é Ele que vai fazer. Um outro exemplo muito importante é o exemplo de Elias. Elias, após a grande vitória diante dos profetas de Baal, camarada, é um dos momentos épicos da Bíblia isso aqui, cara. É muito massa ler isso aqui. O camarada falou assim: ó, vocês podem se bater, se rasgar, faz o que vocês quiserem aí, chora mais um pouco aí para ver se esse Deus de vocês responde. O cara tinha segurança, meu irmão, do que ele estava fazendo. E Deus vai ali e ele ora e desce fogo e lambe a água e queima mais a metade do povo, queima o altar inteiro. A manifestação do poder de Deus naquele tempo marca a história isso aqui. Dias depois o cara está debaixo de uma árvore com vontade de morrer, com medo, amedrontado, escondido, temeroso, porque não deu certo. Ele achou que ia ficar tudo bem depois que ele vencesse, mas ele foi perseguido e ele não soube lidar com isso. Então ele vai para debaixo de uma árvore pedir a morte. Tamanho era a frustração dele. Então, mediante uma grande vitória, o diabo foi lá e conseguiu ganhar o coração dele, e viveu um tempo de depressão. Você viveu depressão no ano de 2018? Você se isolou de pessoas, teve vontade de morrer, não quis mais ver ninguém, não queria passar por nenhum lugar, não queria mais ver pessoas. Como está teu coração? Como foi teu ano em relação à tua alma? Está cansada? Você foi exposto a alguma coisa de grande pressão, e por isso você se frustrou e você não quis mais saber de nada? Como foi na sua vida isso? Pense nisso. Essa é a atitude dele. Entenda uma coisa: a frustração, ela é prejudicial, porque ela põe o desgosto, sabe, a desilusão em nosso coração. E é uma coisa que vinha acontecendo de pouquinho. Lá no meio do ano, você já olhava para o seu pequeno grupo e pensava assim: ah não, são as mesmas pessoas, ah não, minha vida é a mesma. Lá, você já perdeu lá atrás já. Você só empurrou o carro até o final da pista só, mas já tinha perdido já. Então é muito importante você avaliar isso. Olha só, a frustração, ela vem roubar a paixão, a vontade de fazer. Gente, como nós temos percebido no meio da nossa juventude aqui, da nossa igreja, pessoas que perderam a paixão, estão no automático, sistematizadas em fazer ou servir em ministérios, mas não tem mais a vontade de cuidar de pessoas, perdeu aquele fogo, aquela chama. Ei, faça como eu mostrei para você nos exemplos, volta para o altar de intimidade com Deus e vai clamar ao Deus, pedir: Senhor, aquece meu coração de novo. Faça como Davi, devolva a alegria da minha salvação, peça a Deus que Ele dará a você. E é muito importante isso, porque no meio de uma juventude, onde nós temos uma representação que passa de 400 jovens, nós temos tido uma dificuldade muito grande de arregimentar essa galera toda, porque o líder não está motivado. Aí o pastor me perguntou, o amigo: pastor, mas o que você está fazendo para motivar o seu líder? Eu falei assim: meu irmão, se o Espírito Santo de Deus não motivar ele está morto. Nada de mim que vai sair daqui e vai conseguir motivar aquele cara, se não vier da parte de Deus. Então, como está o teu coração? Como está a tua paixão com as coisas de Deus? Será que foi um ano de descompromisso?
de um movimento sistemático com a obra do Senhor. Você participou porque estava aqui, quando não estava tudo bem, não fez falta. Você esqueceu de tudo que Deus colocou para você como projeto, sobre contagiar pessoas, sobre tudo que Ele foi falando durante o ano, com a ideia de te alimentar com a palavra, todos os cultos, todos os momentos de oração, tudo que você viveu no seu secreto em casa, foi usado por Deus para te aquecer espiritualmente. E se você não teve isso, vai estar lá o checklist em branco. Está faltando essa intimidade, está faltando essa paixão, está faltando a vontade de fazer as coisas de Deus. Estou desanimado, pastor. Alguém precisa conversar comigo. Minha irmã, converse com Deus, porque é Ele que vai fazer a mudança na tua vida. E nós precisamos buscar aquecer o nosso coração. O processo de desenvolvimento dos nossos planos está diretamente ligado ao nível de sensibilidade da nossa intimidade com Deus. Diretamente ligado. Eu tenho certeza que você que se converteu esse ano aqui nessa igreja, que está na Rede Moving, porque conheceu um pequeno grupo, está aqui agora e se converteu, está vivendo isso aqui. Você está vivendo isso aqui. Os seus planos, eles estão sendo potencializados, porque agora existe uma sensibilidade sua com Deus, e aquilo que você nunca imaginou que aconteceria, está acontecendo. Amém? Aí você que é crente velho, é o contrário. Por estar aqui há muito tempo, a sua sensibilidade com Deus está muito pequena, e tudo que você planeja não dá certo. Tudo que você põe a mão esfria. Tudo que você começa acaba, não termina. Aí você bota a culpa no sistema, bota a culpa em todo mundo, quando na verdade você está frio. Você está frio. Você precisa ser aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa voltar ao primeiro amor, reconhecer as suas limitações, tirar o orgulho do seu peito e falar assim: eu não quero viver uma vida dessa aqui não. Eu quero viver uma vida mais potencializada nas coisas de Deus. Eu não quero ficar aqui só passar o meu tempo. Eu quero marcar minha geração. E isso vem de Deus. O processo gera fé em nosso coração. Em qual momento esse ano você perdeu a alegria, querido? Que qual momento do ano você parou de acreditar que você poderia vencer áreas da sua vida? Em qual momento seus olhos viram mais a adversidade e pararam de ver Deus? E você parou de acreditar. Sabe o que acontece? Quando você para de acreditar que Deus pode fazer em você uma obra, você para de acreditar que Deus pode fazer uma obra na vida de pessoas. Então o nosso negócio deixou de ser gente, virou outra coisa. Você não acredita mais, você não convida, você não agrega, você não tem mais aquela pegada que você tinha no começo, onde todo mundo te via como um abraçador de pessoas, uma pessoa que conseguia envolver pessoas naquilo que seu pequeno grupo estava fazendo e tudo mais e tal. O que aconteceu? Qual foi o momento que houve a quebra? Guarde isso no seu coração. Entenda uma coisa: quando estamos frustrados, nossa fé é diminuída, ficamos distraídos, cultivamos nossas frustrações, fica amassando o negócio. Você caiu lá atrás, aí fica amassando o pecado, não conversa com ninguém, fica onde está. Você já conhece todo mundo, já está muito familiarizado com todo mundo, já consegue até falar sobre o pecado com outra pessoa sem nem mesmo se arrepender do que estava fazendo. O meio já está te ajudando já. Isso é muito ruim, porque é nessa hora que a sua fé é esfriada, que as coisas começam a parar literalmente. Então, para vencer a frustração, você precisa usar a fé. E se você não tem, peça a Deus que Ele vai te dar fé. Deus, me ajuda a acreditar de novo que eu posso mudar. Olha só o tanto de coisa que ficou para trás mal resolvida. Deposita em mim vontade, e Ele vai depositar em você vontade. Para você lidar com um checklist incompleto, é necessário entender que Deus é dono de tudo. Ele vê o espiritual. No versículo 2 ele fala o seguinte: por todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Você está lá com uma lista materialista: carro, bicicleta, carro, roupa, bicicleta, né? Essa é a minha lista, né? Beleza? Aí você tem uma lista: não, eu quero fazer uma viagem, não, eu quero não sei o quê. Você tem um mundo de desejo material, de prazer que você quer viver. Deus não está olhando para nada disso aí, nada. O texto está dizendo o seguinte: olha, mas o Senhor avalia o espiritual. Ele vai olhar para o teu espiritual. Talvez você tenha passado o ano todo focado apenas em resultados. Gente, você já começa querendo o fim, já começa querendo o resultado. Funciona assim, não é? E aí você se frustra. Isso não é legal. E Deus não
ele não observa a sua estratégia, ele observa o seu espírito. Você passou o ano todo esperando um namorado, por exemplo, mas você não quis ser melhorado por Deus para ser a pessoa certa. Você foi desafiado por Deus a contagiar pessoas, tentou fazer isso antes de ser pessoalmente atingido pelo Espírito Santo. O discurso sem estilo de vida. Você foi desafiado a quebrar muros, mas não teve coragem de perdoar ninguém, não aconteceu nada. Nada. Cai tudo, tudo que levanta cai. Sem perdão não funciona, querido. Então eu quero que você entenda que Deus, ele tem que ser o Deus da sua vida para que essas coisas possam resolver, para que se encontre um sentido, isso tenha um caminho. Entenda uma coisa: o seu maior desafio não é mudar o que está ao seu redor, mas sim o que está dentro de você, aquilo que o Espírito Santo tem revelado a você. A luta é sua, cara, é sua, não é minha. Cara, pastor, o que eu faço? Eu tenho muitos desejos incontrolados. Bem-vindo ao mundo, irmão. Se você não quer ter desejo, morre, que acaba com a carne não se converte. Quem converte é o Espírito, e é luta contra o que é do Espírito, o Espírito contra o que é da carne. A Bíblia fala sobre isso o tempo inteiro. Então eu estou querendo fazer você entender essa noite que é preciso fazer mudanças interior, é preciso fazer mudanças em si mesmo. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito, Ele vê o espiritual. Quando sua vida for tratada por Deus, seu nível de comprometimento com o reino de Deus vai mudar. O seu relacionamento com Deus vai ser potencializado. A sua vida vai ficar focada nas coisas do Senhor. O comprometimento com a obra, com a visão, com o pequeno grupo, com aquilo que Deus colocou para essa igreja nesse tempo, vai ser ampliado. Então não precisa de um curso necessariamente, não precisa de um livro necessariamente, precisa de abrir o coração para Deus fazer algo aí dentro, para aquecer você. Você está geladão, cara. O nosso desafio é muito grande. Você faz parte de uma juventude que é referência para o Brasil. Eu fui agora em Águas de Lindóia, eu fico constrangido, a palavra é essa, constrangido com o que eles falam da gente lá. Eu falei, meu Deus do céu, que responsabilidade. Eu tenho que levar vocês lá para vocês verem esse negócio. Você volta pelo menos 15 vezes mais comprometido com a causa, certeza, pelo menos para manter o que ele está dizendo lá. É muito sério isso, é muito sério isso. Nós temos que vencer um tabu dentro da nossa juventude, que está ligado ao engajamento individual de cada um com a coisa do Senhor. Não tem nada a ver com a igreja, gente. Não tem nada a ver com modelo, com método. Tem a ver com o Evangelho. Você se multiplicou esse ano. Você se multiplicou esse ano. Você multiplicou o amor de Deus ao coração de alguém. Você teve o prazer, meu irmão, de falar do amor de Deus para alguém. Você teve o prazer de se posicionar no seu trabalho, ser convidado para uma devocional. Te viram como um mensageiro de Deus ali, um porta-voz do Evangelho. Disse assim, amém, querido. Se não, misericórdia. Misericórdia. Repense a tua caminhada. Entenda que Deus, ele tem que ser o teu Deus, e Ele olha o que é espiritual. Para de buscar qualificação profissional, e essa vida espiritual está um lixo lá embaixo, jogado lá nos traços. Você tem que equilibrar as coisas. Você tem que entender que você só vai ter sucesso quando você estiver em Deus, porque sem Deus você está esmurrando o ar, não tem uma direção, não tem um caminho. E Deus, ele vai olhar o que é espiritual na sua vida. Guarda isso aí no teu coração. O comprometimento com as coisas do reino de Deus vão ser potencializadas. Terceiro e último ponto, eu quero desafiar você: refaça seu checklist, reorganize suas prioridades e foque em Deus, e você terá sucesso. Reorganize, não tenha vergonha de mudar. Gente, olha só, uma coisa que eu aprendi na minha vida é o seguinte: não ter vergonha de pedir perdão, de dizer o seguinte: olha, eu tinha muita certeza que eu estava certo, mas eu estava completamente errado. Eu sou assim, eu erro com segurança, irmão, mas eu erro no 12, assim, ó. Eita, não era aqui não. Porque se eu acertar, eu acertei com vontade. Eu não consigo ficar negociando a coisa, sabe? Não, vou fazer só um pouquinho aqui, não. Ou não vamos mergulhar nesse trem aqui, eu não mergulho. Então não vou me molhar não. Até o joelho eu não quero não. Ou entra de cabeça com o corpo inteiro, eu estou fora. Porque sabe o que acontece? A gente fica tendo a vida completamente dividida em muitas áreas, e a gente acaba não vivendo nada em lugar nenhum. Entende isso? Então é importante refazer isso, refazer sua lista de prioridades, sabe? Reconstruir isso,
reorganizar a sua prioridade, focando em Deus, e você encontrará o sucesso. Versículo 3: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Pelo amor de Deus, precisa tatuar isso aqui no corpo, irmão. Está dando a receita para você. O sucesso está em Deus. O sucesso está em Deus. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. A consagração é a dedicação. Consagrar é integrar, entregar para Deus. Diz: olha, Deus, eu não tenho mais o controle disso aqui, é do Senhor. Então você pega lá o que não deu certo no namoro, está aqui, é do Senhor. Esse desejo é do Senhor. Essa coisa que não deu certo é do Senhor. A minha faculdade que eu estou com dificuldade está nas tuas mãos, é do Senhor. Você vai colocar para Ele. E sabe o que vai acontecer? A sua pergunta vai mudar. Você vai deixar a frustração de lado e vai dizer: Senhor, o que queres fazer através da minha vida no meu trabalho? Você vai parar de pedir aumento, vai dizer: Senhor, o que o Senhor quer desenvolver naquele lugar através da minha vida? Essa é a pergunta. Deus, o que é que o Senhor quer fazer na minha vida para abençoar o meu pequeno grupo? Não é mais Deus vai lá e resolve o meu pequeno grupo, não. Eu tenho que ser resolvido em Deus. Eu quero que o Senhor me use para isso. Então muda o sentido. Você para de colocar no seu checklist coisas que buscam um resultado que Deus faça, sem que você faça parte do processo. Isso não existe, cara. Você não pode pedir a transformação de outra pessoa. Deus muda o Tiago, em nome, o Tiago é insuportável, Deus. Muda aquele menino, pelo amor de Deus. É tu que tem que ser mudado, ninguém te aguenta, né? É você que tem que ser mudado. Então que você coloque ou refaça o seu checklist, entendendo que todas as ações que forem colocadas ali, elas precisam passar por um processo onde você é melhorado, em Deus. E aí você entendeu agora quem que é o dono do processo, quem que é o dono da obra, quem é que faz aquele negócio acontecer. É o próprio Deus. E é preciso de coragem para fazer isso. Deus te falou sobre isso o ano inteiro. O ano inteiro, cara, Deus está te incomodando. Eu entrei numa crise quanto a essa mensagem aqui, sabe? Eu estava falando para minha esposa que eu tenho feito algumas mensagens que eu fico em crise comigo mesmo, sabe? Eu falo, não falo. O que o pessoal vai pensar? Meu irmão, se vira com Deus, doido. Mandou botar aqui, eu botei. Acabou. Deus te falou o ano inteiro: sai desse lugar que tu não é para estar aí. Tu para de cutucar a onça com vara curta. Tu para de ficar conversando de punhado com a mulher de madrugada no WhatsApp. Aí caiu, cara. Caiu. Aí olha para o ano, vê as quedas. Frustrado. Pronto. Aí abandona. Não quer nada. Opa, não quero mais nada. Quem é o culpado? Não, o sistema, todo mundo. Até medo, não, eu sou o culpado, eu não posso estar no meio de vocês. Tudo errado, cara. Rasga tuas vestes e cai no pé da cruz. A cruz é um lugar de segurança. Falamos isso o ano inteiro. Eu falo isso até o dia que eu morrer, porque eu aprendi isso na minha vida. Quando alguma coisa der errado, sabe o que eu faço? Eu não vou chorar as pitangas, eu vou lá para o meu Senhor. Deus, deu errado, Deus. Então é o seguinte, me mostra, revela a mim o que o Senhor quer que eu faça, porque eu não sei mais para onde ir. É ali naquele lugar, que é lugar de reconstrução. É ali que é o lugar de reconstrução. Então refaça a tua lista, o teu checklist, agora entendendo que existe um Deus sobrenatural sobre a tua vida. Isso faz toda a diferença. E Deus te falou isso o ano inteiro. Mas o seu checklist, ele tinha outras prioridades, valores investidos. O sonho de Deus para essa cidade passa pela sua vida. Deus, ele não vai ganhar uma cidade inteira sem ganhar o teu coração, querido. Não vai. Sem antes o teu pequeno grupo entender que ele está desfocado de uma visão, sem você entender que você não tem participado de nada que está sendo desenvolvido, você está só surfando a onda, junto com o movimento, para não ficar para trás ou para sair na foto. Isso não faz mudança numa cidade. Mas primeiro Deus quer mudar a sua história. Guarde bem essa palavra: perseverança é diferente de teimosia. Eu botei o último ponto aqui, ó. Perseverar é insistir em buscar aquilo que muda você. Teimosia é insistir no erro. É teimoso, duro, cabeça dura, não muda, não quer mudar, não aceita ser nem mesmo reorientado, não aceita. Quando você vai viver a perseverança, você sabe onde quer chegar, entende que tem desafios e está aceitando mudanças em você. Quando você é teimoso, você olha para aquilo, sabe que está errado, mas não quer sair, porque tem orgulho aqui dentro, não quer mudar,
entendeu? Não, eu vou ficar aqui mesmo, não mexam comigo. E é assim que vai te conduzindo para um lugar sem frutos. Um ano, quando você olha, cheio de vazios. Não tenha medo de fazer mudanças nos seus planos. Os planos de Deus, eles são os melhores, porque eles não se frustram, querido. Eles não se frustram. E aquilo que Deus sonhou para você vai acontecer, porque vem do próprio Deus. Vem do próprio Deus. Então não tenha medo. Então quero desafiar você nessa hora, depois dessa rápida reflexão, a pensar sobre o seu ano. Como foi o seu ano? No seu checklist, como está a sua vida com Deus? Como é que está a sua disposição com as coisas de Deus? Como é que está o teu engajamento com as coisas do Senhor? Aquilo que Ele te desafiou a perdoar, você perdoou? Você reviveu os seus relacionamentos? Você buscou cada dia mais viver a prática do Evangelho? Ou não? Ou não? Ficou lacunas aí, problemas de relacionamento pessoal, sentimental, financeiro, coisa mal resolvida. Faltou reconhecer Deus. Eu não sei. Mas nessa noite, Deus te convida a fazer uma revisão da tua vida, fazer um balanço. Eu queria nessa hora convidar você a baixar sua cabeça enquanto os meninos vão estar tocando e cantando uma canção. Eu quero que você repense, querido, por isso que eu fui breve. Eu quero que você ore mesmo. Sabe por quê? Porque aí dentro está acontecendo uma coisa no seu coração. Aí dentro é o Espírito Santo que está falando. Ele vai pelo menos reconhecer: olha, Deus, eu quero agradecer ao Senhor. Tenha pelo menos a sinceridade de agradecer a Deus. Diga: obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor teve uma mão de provisão sobre a minha vida. Obrigado pelo emprego, pela saúde. Obrigado porque esse ano a minha casa inteira, Pai, está todo mundo com saúde. Mas Senhor, eu faltei, Pai. Eu faltei em tal área. Eu faltei na santificação da minha vida. Eu faltei porque pequei contra o meu corpo. Eu faltei porque a minha sexualidade está deturpada ainda, Senhor. Eu faltei porque o meu compromisso com as coisas do Senhor ainda está sendo negociado com um monte de outras coisas. Eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus, Ele vai te revelar.